Olá, meus irmãos, meus amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Que a paz do nosso Deus e Salvador Jesus seja com todos, amém? Estamos felizes por mais uma vez estarmos falando com vocês. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos na gloriosa Palavra de Deus. E o tema desta noite de segunda-feira, dia 6 de fevereiro, é este. O tema é este: cristianismo é sofrimento. Para quem pensa que servir a Deus é fácil, tem facilidade, não, você está enganado. Cristianismo é sofrimento. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Amados, nós vivemos dias de muita turbulência, de muita violência, muita injustiça, muita maldade. Nós vivemos hoje dias difíceis na face da terra, onde eu não sei o que irá acontecer com o cristianismo. Só o que eu posso dizer para você, meu amado, você que está nos assistindo, que cristianismo é sofrimento. Não é facilidade, não. Ok? Vamos para a palavra de Deus. O texto básico desta mensagem é este. São Mateus 27. São Mateus 27, versículo 26 ao 31. Ok? Esse é o texto base. Então soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. E logo o soldado do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo, cobriram com a capa de escarlate. Despindo a Jesus, arrancaram a roupa de Jesus e cobriram ele com a capa de escarlate. Dando seguimento ainda, e tecendo uma coroa de espinhos. Fizeram uma coroa de espinhos, porque Jesus dizia ser filho de Deus, o rei dos judeus. E todos viam ele como um profeta, mas os discípulos tinham ele como rei. Vamos dar seguimento? Tecendo a coroa de espinho, puseram na sua cabeça, em sua mão direita uma cana. Na mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus, salve. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na sua cabeça. Ou seja, batiam na cabeça de Jesus, onde estava a coroa de espinhos. E aquele espinho cravava em seu crânio, em sua cabeça, e o sangue descia. E cuspindo nele, batiam com a cana na sua cabeça. E depois de haver escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram as suas vestes e levaram para ser crucificado. Jesus passou por esse período difícil, aqui onde ele já tinha sido açoitado, né? Versículo 26. Então Pilatos mandou soltar Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus. Mandou açoitar.
chicotear Jesus, sem dó e sem piedade. Entregou ele para ser crucificado. Crucificaram a Jesus, inocentemente, sem ter culpa alguma, pelos nossos pecados. Jesus padeceu muito. Então, meu amado, o cristianismo é sofrimento. Meus irmãos, meus amados, ouvintes da Palavra de Deus, a trajetória, a vida do Senhor Jesus, desde o seu início, desde a sua infância, não foi fácil. Jesus não nasceu numa maternidade, Jesus não teve um bercinho, Jesus não teve o que as crianças de hoje têm. As crianças nascem na maternidade com todo acompanhamento médico, com toda assistência médica. Jesus nasceu numa manjedoura. Ali foi enrolado em panos e deitado ali entre os animais. Numa manjedoura. Será que numa manjedoura, será que é limpo? Será que ele tem um cheiro bom ou um cheiro mau? Os animais onde dormem, onde os animais passam a noite, será que ali é um ambiente bom? Seria um ambiente bom para Jesus nascer? Ou ele nasceu ali para mostrar a humildade? O que significa humildade? Amados, ser um cristão é ser uma pessoa humilde. Não ter ambições nas coisas materiais. Ser um cristão verdadeiro é amar, é perdoar, é ser uma pessoa que tem consciência, tem piedade. Cristão verdadeiro, aquele que anda segundo a palavra de Deus, ele é sofredor. Ele é sofredor. E não reclama, sofre calado. Isaías, capítulo 53, diz que como uma ovelha muda, foi levado perante seus tosqueadores. E Jesus já tinha sido profetizado pelo profeta Isaías bem antes. E Jesus sofreu calado, foi açoitado, chicoteado, depois crucificado. E lá na cruz, em Lucas 23 e 34, ele disse: Pai, perdoa estes, porque não sabem o que fazem. Aqueles que crucificaram ele, que pregaram ele na cruz. Ele disse: Pai, perdoa estes, porque não sabem o que fazem. Amados, se nós pudéssemos seguir ao menos 10% ou 20%, 5%, o exemplo de Jesus, nós seríamos bem-aventurados. Que é difícil. Os ensinos de Jesus foram ensinos difíceis que os fariseus criticavam na época. Meus amados, no início do seu ministério, Jesus começou já com os ensinos dele, já mostrando quem ele era. Os fariseus começaram a observar
achavam que Jesus seria um daqueles que traziam palavras fáceis, como hoje. Muitos pregadores do Evangelho hoje, você chega em muitas igrejas, não, meu amado, você vai vencer, você já venceu, você é um vitorioso, você vai ter isso, vai ter aquilo, eu profetizo isso. E às vezes não acontece nada e a pessoa fica frustrada, e acaba a pessoa saindo da presença de Deus, porque aquela profecia não veio de Deus. A pessoa profetizou uma bênção na vida da pessoa, da boca para fora, não foi dele mesmo. Deus abençoa? Sim, Deus abençoa. Da forma que Ele quer abençoar e no tempo que Ele quer abençoar. Tem muitos cristãos abençoados pelo nosso Deus. Mas, durante a nossa trajetória de vida, meus amados, nós passamos momentos de altos e baixos. Momentos em que nós, às vezes, não temos um prato de comida, às vezes estamos desempregados. A vida do cristão é uma vida de dificuldade. Quando Deus começa a abençoar o cristão, ele começa a ficar um pouquinho meio folgado. Começa a ficar um pouquinho descansado. Quando Deus começa a abençoar, dar saúde, prosperidade, a pessoa começa a afastar-se de Deus. Abraão não tinha um filho. O maior desejo de Abraão era ser pai, ter um filho. Mas Abraão, ele como não tinha filho, ele estava oferecendo sacrifício a Deus. Às vezes ele ficava até a noite oferecendo sacrifício a Deus, cortava ali o animal em 4 partes e colocava ali perante Deus, acendia, fazia sacrifício, colocava ali no altar. Ele era muito dedicado a Deus, buscava muito a Deus. A Deus foi e abençoou Abraão. Abraão foi abençoado grandemente. E depois de grandes bênçãos materiais, Deus deu para ele um filho. E a partir daquele momento, a Bíblia não traz com clareza para nós, com afirmação concreta, o que aconteceu, mas eu sinto particularmente, que Abraão, no momento que Sara teve o filho Isaac, a partir daquele momento, Abraão começou já, o tempo dele era somente para o filho. O filho, Abraão já não dedicava mais a Deus o seu tempo. E aquele sacrifício que era de costume, as noites que Abraão ficava até tarde oferecendo sacrifício a Deus, já não acontecia mais. Porque Abraão, o tempo dele era somente para Isaac e Sara, Isaac e Sara. E o menino corria para cá, corria para lá, e a Bíblia não está escrito, mas a gente pode perceber que era isso que acontecia. Isaac daqui, Isaac dali, e Deus ficou de lado. Deus de repente olhou e falou: ué, o que está acontecendo com o meu servo Abraão? Ele já não tem mais tempo para mim, agora está para o filho dele. Eu vou pedir para ele o filho dele em sacrifício. Vou provar a fé dele. Ainda bem que Abraão foi provado e aprovado. Ele ofereceu o filho dele. Só que ele tinha certeza, ele tinha fé que Deus não ia permitir. Que Deus tinha prometido aquele filho dele que seria o seu herdeiro. Então jamais Deus promete uma coisa e Deus não cumpre. Deus disse para Abraão que o filho dele seria herdeiro. Então não tinha como aquele filho dele ser morto. Aí ele foi lá com aquela esperança, confiando em Deus e sendo obediente à palavra, obediente à ordem de Deus. Leva teu filho ao Monte Moriá e sacrifica ali. Ele foi lá, mas na hora que ele ia oferecer, ele estava ali naquele momento difícil, ou matava ou não matava o filho. Mas ele pensou: vou matar, e o Deus que
que me deu ele pode ressuscitar ele. Mas quando ele foi para matar o filho, Deus falou: não, Abraão, agora eu sei que você tem fé, que você temes a Deus. Olha do teu lado que tem um carneiro ali, se oferece para mim em sacrifício. O teu filho é o teu herdeiro. Amados, o nosso Deus, ele nos abençoa sim, mas ele passa nós por várias provações. O crente é provado para depois ser aprovado. Ele passa pela provação para depois ser aprovado. Nós vemos aqui que Pedro, o rei Herodes mandou matar Tiago. E depois, não contente, mandou prender Pedro. Colocou Pedro na prisão. Atos capítulo 12. E depois de que Pedro estava preso ali à noite, a igreja estava orando. A igreja estava orando em favor de Pedro. Perto da meia-noite, chegou um anjo, tirou Pedro da prisão, levou Pedro até o centro da cidade, um certo local, ali distanciou de Pedro, e Pedro foi até a casa da mãe de João Marcos. E ali todos se alegraram com a presença de Pedro. Deus libertou ele da prisão, mas ele estava preso. Vemos outra passagem também, mais à frente, um pouco à frente, Atos 16, 25, onde Paulo e Silas foram chicoteados, açoitados e presos, amarrados no cárcere. A igreja não estava orando por eles, mas eles estavam cantando louvores a Deus, mesmo com vergões, chicoteados, sangrados, de tanto apanhar. Porque não teve motivo nenhum. Expulsou um espírito imundo que estava numa moça, espírito de adivinhação. Foi chicoteado porque fez o bem. Mas ele estava à noite ali, sofrendo, cantando, sofrendo ele estava ali, mas estava cantando e orando. E os outros presos só ouvindo. E a oração deles, o cântico de Paulo e Silas era tão ungido, que na Bíblia não fala, mas eu creio que todos os presos foram tocados pelo Espírito Santo, porque o cântico era maravilhoso. Quando você está sofrendo, em dificuldade, meu amado, cante, adore o Senhor, cante a Ele. Não olhe para o problema, olhe para Deus. É um recado de Deus para nós, nesta noite. Não olhe para os problemas, olhe para Deus. As dificuldades são muitas. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós também vencereis. São muitos exemplos bíblicos de pessoas que sofreram e venceram. Calado, sofreram e venceram. E na igreja primitiva também não foi diferente, amados. Na igreja primitiva, os irmãos eram lançados para os leões. Eram mortos. Criancinhas, irmãs. Mas não negavam a fé. Estamos orando a Deus. Estamos vendo muito perto. Está chegando muito perto uma tempestade, um vento espiritual para soprar a figueira. Eu creio que muitos figos cairão da figueira. Cairão. Só vai permanecer na figueira aquele figo que estiver bom. Figo podre, estragado, vai cair da figueira, porque a figueira vai balançar. O vento está vindo aí, um vento muito forte. Vamos para a parte final. Eu aconselho você a não desligar esse vídeo, não parar, continuar até o fim.
Nós temos mais uns 6 minutos, mais ou menos, onde Deus vai falar conosco. Você, meu irmão, está levando uma vida de qualquer maneira, relaxadamente na presença de Deus. Deus fala conosco neste momento. Firme a sua fé. Não volte atrás. Mesmo que o vento soprar, permaneça na figueira. Está vindo aí perseguição no Brasil sobre a igreja. Deus está permitindo para ver quem são os fiéis, aquele que é fiel. Ah, irmão, eu sou crente, eu vou na igreja a cada 30 dias, levo lá minha oferta e já está tudo bem com Deus. Deus não quer isso, Deus não está preocupado com a sua oferta, Deus está preocupado com a sua vida, com a sua intimidade com Ele. Deus, para que Deus quer seu dinheiro? Temos que dar dinheiro para a obra? Sim, temos que dar. Mas eu estou falando aqui claramente, com clareza, estou falando aqui com toda certeza. Deus quer de nós a nossa sinceridade, a nossa integridade, a nossa comunhão com Ele. Deus requer de nós humildade, santificação, temor, obediência. Não é eu chegar na igreja lá e eu levo meu dízimo, minha oferta, minha contribuição e a minha salvação está comprada. Negativo. Primeiramente, Jesus já pagou nossa salvação. Já foi pago. A salvação nossa foi paga lá na cruz do Calvário. Nós só temos que perseverar, fiel, até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Permanecer até o fim. Mas perseverar fiel. Não aquele crente frouxo, aquele crente que chega na igreja atrasado, fica toda hora olhando para o relógio, para acabar o culto, para ir para casa, para assistir televisão. Minha irmã, você aí, minha irmã que gosta de uma novelinha, meu irmão que gosta de um futebolzinho, isso não é de Deus. 1 João capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Não é o mundo físico, é o mundo espiritual que está dizendo aqui. As coisas que tem no mundo físico é alimentos, é as coisas diversas. Mas o mundo espiritual são as diversões, carnaval, novela, futebol, né? As músicas do mundo, o linguajar do mundo, as modas mundanas, as irmãs que gostam de vestir roupa curta, às vezes roupa totalmente do mundo, mostrando parte do corpo. E tantas coisas. Irmã que tinha o cabelo preto agora está loiro, irmã que tinha cabelo loiro agora está preto. Irmã que tinha o cabelo 1 metro de comprimento, está agora com 30 centímetros. Irmãs que eram fiéis a Deus e ao seu esposo. Agora ficam olhando na televisão aqueles homens galãs e ficam interessadas naqueles galãs. Pastores, irmãos, líderes, grandes homens que gostam de ficar olhando para o corpo daquelas mulheres bonitas, atraentes. Jesus disse, se você olhar e cobiçar em seu coração, já adulterou. São muitos adúlteros que está tendo nos dias atuais. Muitos adúlteros, tanto homens como mulheres. Adúlteras. Sabe por quê? Vive pela carne. Quem vive pelo Espírito não enxerga as coisas materiais. Só enxerga as coisas espirituais. Eu disse que nós teríamos alguns minutos difíceis. Aqui, onde a palavra iria ser bem salgada, mas é para nosso bem. O crente fiel, o crente obediente que quer morar no céu, ele procura cada dia mais tirar da sua vida aquilo que lhe impede. Porque a porta é estreita. Você não vai passar na porta de qualquer maneira não, meu amado.
Meus irmãos, a porta do céu é estreita. Ali não entra pecado, não. Ali não vai entrar pecado, não. Mentira, soberba, falsidade e amizade com o mundo. Não vai entrar ali, não. Se você está pensando que você vai entrar no céu de qualquer maneira, está enganado. Só vai entrar os humildes. No céu só vai entrar os obedientes. Mas, Aldemar, como é que você sabe? É a palavra que nos fala. Jesus disse que aquele que não se tornar como uma criança. O que é uma criança? Criança não é mentiroso, não tem maldade. Criança, criança. Que hoje tem muitas crianças que são danadas. Mas aquele menino Jesus, aquele que não se tornar como este menino, aquele menino que Jesus mostrou, serviu como exemplo. Aquele que não se tornar como esse menino, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Como este menino, porque aquele menino era um menino que era um exemplo. E tem muitas crianças hoje que são exemplos, mas tem crianças hoje que são totalmente difíceis. Então, vamos procurar sofrer por amor a Cristo. Cristianismo é sofrimento. Seguir a Cristo é sofrimento. Aquele jovem rico disse para Jesus: Mestre, o que eu faço para me herdar a vida eterna? Jesus falou: vende tudo que você tem e dá para os pobres. E vem e me segue, e terás um tesouro no céu. Mas, mestre, eu sou muito rico. Aí foi embora triste. Ele não queria dar para os pobres a sua riqueza. Jesus disse para o discípulo: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Amados, que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Espero que possamos tomar como exemplo essa palavra de hoje, esse texto, cujo tema foi: o cristianismo é sofrimento. Cristão, para ser um cristão verdadeiro, nós temos que sofrer calado. Se estiver doente, não tem problema, glória a Deus. Está desempregado, glória a Deus. Não tem arroz para comer, não tem nada, glória a Deus. Nada nos separará do amor de Cristo. Nada. Nada nos separará do amor de Cristo. Nem a fome, nem a nudez. Aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 32, diz assim: aquele que é Deus, que nem é seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. O cristão, quando vem para a presença de Deus, ele vem como ovelha para o matadouro. Será que você suportaria morrer por amor a Cristo? Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram a fornalha do que curvar diante de uma estátua do rei Nabucodonosor. Será que você sujeitaria curvar diante de uma estátua de alguma pessoa famosa? Será? Se você for submetido a uma prova, ou dobra ou você vai ser jogado na fornalha. Você prefere a fornalha? Deus salvou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente. Será que ele vai livrar você da fornalha? Talvez não. Talvez não. Porque Policarpo, na época da igreja primitiva, Policarpo ele foi queimado vivo. Queimado vivo. Enrolaram ele no capim e tocaram fogo. Ele foi queimado vivo.
E muitos irmãos já foram queimados vivos. E Deus permitiu. Queimados, né? E morreram. Então, meus amados, não podemos esperar. Ah, isso aconteceu no passado, lançaram Daniel na cova dos leões e Daniel não foi comido pelos leões. Aquilo foi uma provação e Deus provou que Deus estava com Daniel. Mas na época do imperador Nero, milhares de cristãos foram comidos pelos leões. E Deus não livrou, não. Às vezes, Deus permite uma doença levar o crente para a sepultura. E Deus não cura ele. Por quê? Porque Deus está livrando ele de uma coisa pior. Então Deus está recolhendo ele antes. Porque sabe que ele não vai suportar a provação que vai vir pela frente. Deus conhece o nosso futuro, meu amado. Deus conhece o nosso futuro. Deus sabe de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as situações. Tudo que está acontecendo em todo o planeta Terra, inclusive no Brasil, está sob o controle de Deus. Deus tem o controle de tudo. Nada vai acontecer sem a permissão de Deus. A igreja vai ser perseguida no Brasil? Se for perseguida, Deus vai permitir a perseguição para ver quem são os crentes verdadeiros. Se não for da vontade de Deus, da permissão de Deus, não vai acontecer isto. Mas vamos continuar orando e ficando cada dia mais firme na presença do Senhor Jesus. Porque além do arrebatamento estar muito próximo, eu creio que o arrebatamento vai acontecer muito em breve. Teremos talvez perseguição ainda para a igreja, para provar quem são os crentes fiéis. A figueira vai balançar, os figos podres vão cair, ou seja, os crentes fracos vão se desviar, vão para o mundo, vão afastar de Deus, negar a Cristo. Mas os crentes verdadeiros vão perseverar até o fim. Mesmo condenado à morte, à espada, ser morto, torturado, mas ele vai permanecer, porque ele é um figo verdadeiro. Não importa o que vai acontecer. Ele sabe que nós temos que temer a Deus, aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. Agora, o homem que mata o corpo, mas não pode fazer nada com a alma, não temos que temer. Não temos que temer. Temos que temer aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. Então, se você for morto por amor a Cristo, glória a Deus, o seu corpo vai ser destruído, mas a sua alma vai para a presença de Deus. O importante para nós, meus amados, é a nossa alma. A salvação da nossa alma, que ela é eterna. O nosso corpo não é eterno. Nosso corpo máximo que dura 100 ou 120 anos no máximo. Nossa alma ela é eterna, ela nunca morre. Se for para o inferno, vai queimar no fogo eternamente. Se for para a mansão celestial, vai viver com Cristo eternamente, nas mansões celestiais. Não é maravilhoso isto? Então, se for para nós sofrer por amor a Cristo, vamos sofrer, vamos padecer, mas jamais negar o amor de Cristo, jamais negar nossa fé no nosso Deus verdadeiro. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.